Olá, eu sou Gabriel Moreno e no vídeo de hoje você vai aprender a navegar por diversos arquivos dentro de uma determinada pasta, além de ordenar, filtrar e formatar arquivos XLSX. Vamos lá então? No cenário de hoje, nós temos diversos arquivos de venda de filiais em uma determinada pasta. Cada arquivo possui um conjunto de informações sobre vendas, né? E nosso objetivo dentro dessa pasta, nós fazermos a navegação por cada arquivo, ordenando, filtrando e formatando determinadas células. Vamos lá, então? Bom, então com o nosso YPF aberto, a primeira coisa que a gente precisa fazer é navegar por todos esses arquivos, né? E como é que a gente faz isso? No painel de atividades, nós vamos buscar por uma atividade chamada for each file in folder. Tá? Essa atividade, ela navega por todos os arquivos de uma determinada pasta. Então, o que a gente precisa fazer ao adicionar essa atividade no nosso design? Precisamos selecionar a pasta onde estão nossos arquivos, e a partir daí a gente já tem um acesso direto a todos os arquivos. Como é que a gente poderia testar isso? Eu vou adicionar uma atividade chamada MessageBox e vou utilizar o current file ponto full name. O que esse full name vai trazer para a gente? O caminho completo do arquivo Excel. Então eu vou fechar meu arquivo Excel e vou executar a nossa atividade. Então vocês podem ver aqui que ele trouxe o caminho completo do vendas 1, vendas 2, 3, 4 e 5, certo? Então vocês podem ver que a nossa atividade já está funcionando e navegando por todos os arquivos dentro da nossa pasta. Tá? Bom, o que a gente vai fazer aqui? Agora nós precisamos utilizar cada arquivo desses para fazer o que a gente precisa no Excel. Então, como é que a gente faz isso? Vou adicionar uma atividade chamada Excel Process Scope. Vou colocar o meu for each file em folder dentro desta atividade. E dentro do meu do, aqui dentro do meu for each file em folder, eu vou utilizar uma atividade chamada use Excel File. Certo? Essa atividade ela vai possibilitar com que a gente utilize o nosso arquivo Excel. E nessa atividade, nós precisamos passar também um caminho para ela. Então, vocês lembram que na atividade anterior a gente tem o current file, .fullName, que traz para nós a informação do caminho completo da pasta? Então, vai ser exatamente isso que a gente vai utilizar aqui, current file, .fullName, para trazer o nosso arquivo completo. Eu vou desmarcar essa opção de create if not exists, porque eu não quero que ele crie o arquivo caso o arquivo não exista, que não vai acontecer nesse caso aqui, mas vamos desmarcar. E agora a gente precisa, digamos que a gente precise ordenar, né, a nossa planilha com base na quantidade de itens vendidos. Né? Então vamos ordenar em ordem decrescente para descobrir a quantidade de itens mais vendidos para menor quantidade, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos, no YPath, nós vamos utilizar uma atividade chamada Sort Range. Vou arrastá-la para cá. E aqui a gente precisa especificar algumas coisas, como qual é o arquivo que a gente está utilizando. Então, eu vou utilizar excel.selectedsheet, que ele vai pegar a planilha que está selecionada já aqui embaixo, né? Então, se eu tivesse outra planilha aqui e essa aqui tivesse selecionada, a selected sheet seria essa e não essa primeira. Então, muita atenção nesse detalhe, certo? Bom, e preciso passar mais algumas informações, como o que será filtrado. Então, eu vou clicar aqui em Add the Sort Column e aqui a gente precisa preencher
qual a coluna que será filtrada. Nesse caso, vamos filtrar a coluna de quantidade, certo? Então, vou colocar aqui em column, nós podemos colocar quantidade, e aqui nós podemos escolher se a gente quer crescente ou decrescente. Nesse caso aqui, decrescente, certo? Vamos testar? Então, vou fechar o meu arquivo Excel e vou rodar a nossa automação. Nesse momento ele está executando então a nossa automação e ele já finalizou para os 5 arquivos, né? Então, vamos ver aqui. Então, no arquivo vendas filial 1, vocês podem ver que eu já tenho a quantidade ordenada do maior para o menor. Será que ele fez isso em todos os arquivos? Vamos ver então. Vamos ver no filial 2. A mesma coisa. Filial 2, ele ordenou do maior para o menor, tá? Vamos fazer outro teste aqui. Vamos ordenar agora pelo valor de venda. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos voltar aqui na nossa atividade. E ao invés de a gente ordenar a quantidade, nós vamos colocar o valor de venda. Vamos salvar e vamos executar novamente a nossa automação. Finalizada a execução da nossa automação, vamos vir aqui na nossa pasta de vendas e vamos ver como que ficou o nosso arquivo. Bom, agora vocês podem ver que a gente tem o valor de venda ordenado do maior para o menor. Vamos olhar as outras planilhas, vamos pegar as 5 aqui, filial número 5. Vocês podem ver que ficou a mesma coisa, ordenado do maior para o menor, certo? Então, digamos que agora a gente tem uma situação. Nós já ordenamos as nossas planilhas, porém, agora nós queremos filtrar por uma filial em específico, certo? Então, vamos pegar a filial C, certo? Então, vamos utilizar a filial C como o nosso objetivo. Então, a gente precisa filtrar todos os arquivos somente pela filial C. Como é que a gente faz isso? Dentro do Excel, aqui do UiPath, nós possuímos a atividade chamada Filter, certo? Essa atividade, nós vamos arrastar ela para o nosso design e a gente precisa passar algumas informações sobre o que a gente quer filtrar. Uma delas é o source, que vai ser a mesma coisa que nossa atividade anterior, Excel.selectedSheet, certo? E precisamos passar a coluna que desejamos filtrar. Então, vou colocar o nome da coluna aqui, que é filial. Esse valor ele é em string, certo? Filial. E agora nós precisamos configurar o filtro. Então aqui nós podemos dizer que quando a filial for igual a filial C, esse será o nosso filtro. Podemos adicionar outras opções aqui, porque ele vai aplicar quando a filial for igual a C, ou quando a filial for igual a A. Isso aqui também funciona, tá bem? Então vamos dar um OK e vamos executar a nossa automação agora e ver se ele vai filtrar por todas as filiais C em todos os arquivos. Então vamos executar nossa automação. Então nesse momento ele já fez, certo? E vamos verificar aqui nos nossos arquivos. Então, no arquivo A, no arquivo número 1, eu tenho somente as filiais em C, ordenado pelo valor de venda, certo? No nosso arquivo número 2, nós também temos somente a filial C, ordenado também por valores de venda.
certo? E em todos os arquivos nós temos isso até chegar no arquivo número 5, certo? E também ordenado pelo valor de venda e somente a filial C, certo? O que vamos fazer agora? Visto tudo isso, nós temos 3 formas de pagamento diferente, certo? E nós precisamos diferenciar um pouco melhor essas formas de pagamento diferente. Então, digamos que cartão eu queira vermelho, Pix eu queira azul e dinheiro eu queira verde, certo? Então, vamos trabalhar isso agora dentro do YPF, né? Formatando células com o YPF. Dentro do YPF, nós temos uma atividade chamada Format Cells. Essa atividade ela permite com que a gente formate células de uma planilha utilizando o YPF, né? Só que antes disso, nós precisamos passar por cada linha da planilha, uma a uma, e verificar a condição para essa formatação, né? Então, o que eu vou fazer? Dentro do YPF, eu vou utilizar uma atividade chamada For-Each Excel Row, que ele vai me ajudar a navegar por cada linha da planilha. Então, vamos utilizar aqui o nosso Excel Selected Sheet, que é o que já estávamos utilizando lá em cima. Vamos marcar aqui possui cabeçalhos, certo? E vou colocar a atividade Format Cell aqui dentro. Tá? Vamos fazer o seguinte. Vamos adicionar uma atividade if, para a gente poder fazer um teste. E vamos adicionar uma condição para ela, aonde se a forma de pagamento for dinheiro, eu quero que essa linha fique verde. Então vamos colocar lá current row, que é a linha que estamos utilizando, forma de pagamento ponto toString for igual ao que? A dinheiro. Então, vamos colocar aqui dinheiro. O que a gente quer fazer nesse caso? Nós vamos formatar a célula. E como é que a gente faz isso? Primeiro a gente precisa especificar um range. Qual que é o range que queremos formatar? Bom, então é excel.selectedSheet.range e aqui nós precisamos passar qual que é a célula que vai ser alterada. Então, por exemplo, H3, H5, H15, H20. Tá, e como que a gente vai fazer isso? Nós vamos, dentro do range, nós vamos utilizar o H. Então, a string H mais o current index mais um ponto toString. O que é esse current index mais um ponto toString? Por que a gente está somando mais um no nosso index? Lembrando que quando a gente trabalha com Excel, o número 1 aqui, na verdade, para nós ele é representado pelo número 0. Então, se eu precisar do current index dessa linha 15, na verdade vai ser 14. Então, eu sempre somo mais um para ele ficar igual a 15, certo? Então, vamos salvar. E agora vocês podem ver que já não está dando mais erro. Mas o que a gente precisa fazer é formatar a nossa célula. Então, a gente vai clicar aqui em Set Format. E aqui nós temos algumas informações, como o tipo de dado, que a gente vai manter o tipo que é, o alinhamento, a fonte. Então, vamos aumentar um pouquinho a fonte. Vamos colocar a cor da fonte uma cor mais clara, certo? Podemos mudar o tipo também da fonte, né? E o preenchimento da célula, que aqui podemos colocar como esse verde aqui. Vamos usar esse verde aqui. E vamos dar um OK.
Tá? No momento que a gente executar a nossa automação, então, a nossa célula que for dinheiro vai ser formatada dessa forma, certo? Então vamos lá. Vou fechar meu arquivo aqui. Vou mostrar mais uma função do filter para vocês, que é o Clear Any Existing Filter. O que ele vai fazer? Ele vai limpar todos os filtros. Então, se vocês viram que a planilha ela está filtrada somente com as filiais C, porém agora eu quero limpar qualquer filtro existente e aqui na minha coluna eu vou deixar em branco. Agora vocês vão ver que a minha planilha ela vai remover qualquer tipo de filtro existente. Se eu especificasse a coluna, ele ia remover somente daquela coluna, certo? Vamos executar então. Então, executando aqui a nossa automação, ele já está fazendo a alteração que a gente precisa para cada planilha. Nesse momento ele finalizou e vamos ver o resultado. Então, vou entrar na filial 1 e vocês podem ver que os filtros eles foram removidos, a ordenação ela se mantém como a gente pediu e agora em forma de pagamento eu tenho as opções, né? Ele formatou para mim dinheiro como a gente tinha solicitado. Tá? E como é que a gente faz agora para formatar as outras? Então vamos voltar para o nosso WebPath e ao invés do if eu vou utilizar uma atividade chamada switch. E aqui eu preciso configurar nas propriedades dela que estou lidando com uma string, certo? E a nossa expressão, qual vai ser a nossa expressão? Vai ser current row, forma de pagamento, ponto to string. Né? E vamos adicionar alguns casos agora aqui. Vamos adicionar nosso primeiro caso, aonde o valor ele vai ser dinheiro. Então vamos preencher aqui no novo caso dinheiro e vamos colocar a formatação que a gente tinha feito antes para nossa planilha. Vamos adicionar um novo caso. Vamos abrir a nossa planilha novamente. E agora nós temos a informação de Pix. Então vamos colocar aqui um novo caso, Pix. Vamos utilizar o format cell de Pix e vamos mudar a cor de fundo para esse laranja aqui. Tá bem? Vamos dar um OK. E agora nós vamos adicionar uma nova forma de pagamento, que vai ser cartão, e também vamos adicionar o nosso format cell aqui em cartão, só que agora eu quero que cartão seja, vamos usar esse vermelho aqui, certo? Caso não seja nenhuma dessas formas, né, o default, nós vamos formatar a célula da mesma forma, só que utilizando esse mais escuro, certo? Se não for nenhuma dessas formas de pagamento que a gente colocou aqui. Bom, vou fechar a nossa planilha e agora eu vou executar novamente essa atividade e vamos ver o resultado logo após a execução. Nesse caso aqui, ele vai formatar para cada uma dinheiro, Pix e cartão, conforme a gente colocou aqui na nossa planilha, no nosso switch, né? Vamos aguardar a execução mais um minuto. Pronto, finalizado. Vamos ver como é que ficou? Bom, vocês podem ver agora então que as formas de pagamento ficaram formatadas do jeito que a gente pediu lá. Então, dinheiro ficou em verde, cartão em vermelho e Pix em laranja, certo? Isso em todos
os arquivos. Vamos navegar até o 5, então vocês podem ver que a gente fez todos os arquivos. Bem, então, no vídeo de hoje era isso, certo? Se você gostou, deixa o like, compartilha e deixa um comentário que vai ser muito importante para mim. Muito obrigado, espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo.